Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje eu vou te contar algumas coisas sobre o setor de varejo que ninguém nunca te contou, apresentando algumas operações que foram divulgadas via fato relevante por alguns desses fundos. Então essa foi uma movimentação do HGRU, né, o FII de Renda Urbana da Credit Suisse. Ele, durante essa semana, ele vendeu uma loja alugada para as casas pernambucanas. O preço de venda foi 54% superior ao valor investido, então ele conseguiu vender acima de 50% do valor que ele comprou, né, com lucro de mais de 50%, e esse valor foi 38% superior ao valor do laudo, né, de avaliação do imóvel de 2022, que é um laudo bem recente. A TIR, né, que é a taxa interna de retorno, foi de 21,8% ao ano. Então essas taxas acima de 15%, 20% ao ano, normalmente são taxas muito elevadas que só empresas, né, grandes empresas conseguem. E esses fundos imobiliários, alguns deles conseguem taxas muito interessantes em diversos negócios. Outro fato relevante publicado também essa semana foi do RBVA11. Ele vendeu um imóvel que estava alugado para o Santander, e o preço de venda foi 41,9% acima do valor investido. E teve, né, o valor de avaliação estava 8,6% abaixo, ele conseguiu vender por 8,6% acima do valor do laudo de avaliação do imóvel também, agora de 2022. E a TIR, né, a taxa de retorno, de 12,8% nessa venda. Outro fato, esse não foi dessa semana, né, já tem um tempo a mais, foi do TRXF11, né, outro FII do setor de varejo. Ele vendeu uma loja que estava alugada para a Companhia Brasileira de Distribuição por 15%, né, um valor 15% superior ao valor do laudo do imóvel de 2022. Então você vê que esses três fundos venderam imóveis por valores acima do laudo de avaliação e com um lucro muito interessante. Nesse imóvel aqui, ele dá mais uma informação que nos outros fatos relevantes não foi dado. A venda foi a um cap rate de 6,5%. Né, com uma TIR também acima de 20%. A TIR foi de 23,6%. E agora, né, eu vou discutir um pouco sobre esses três fatos relevantes desses fundos imobiliários do setor de varejo. O que não te contaram, né, sobre isso? Então, eu sou, além de analista de valores imobiliários, eu sou engenheiro civil e sou especialista em avaliação de imóveis. Então, eu vou contar um pouco para vocês, né, da minha experiência, de forma rápida, para o vídeo não ficar muito longo, né, sobre essa questão da avaliação de imóveis. Então, existe uma NBR, que é uma norma brasileira, para avaliação de imóveis urbanos. E a NBR ela é a 14653 da ABNT. Nessa norma, né, são descritos 5 métodos que o avaliador, né, que o engenheiro avaliador, ele deve fazer, né, todo engenheiro avaliador deve seguir essa norma, e tem 5 métodos que ele pode seguir. Né? Um deles é o método da renda, e esse método é o método utilizado no mercado financeiro, né, é o método de fluxo de caixa descontado, o método da renda. E um outro método é o comparativo direto de dados do mercado, né, que é o MCDDM, Método Comparativo Direto de Dados do Mercado, que é usado na vida real, de uma forma geral. A norma, ela manda aplicar prioritariamente esse método, que é o método comparativo direto de dados do mercado, na avaliação de imóveis urbanos. Então, qual que é a diferença, né, entre, basicamente, no método comparativo direto de dados do mercado, você está vendendo um imóvel. Como é que você faz para você chegar num preço que seja justo, né? Você olha outros imóveis que estão sendo vendidos com as características parecidas com a sua ou não, e você vê os fatores dentro daquele imóvel que fazem com que aquele imóvel tenha esse preço. Né? Então, existe algumas formas de você fazer isso. Tem um método por fatores, que você só coloca fatores e você, através desses fatores, você faz uma precificação do imóvel. E também você pode fazer isso através de regressão linear, que você precisa de um programinha para fazer. Mas, independentemente da forma, né, esse tipo de avaliação ele é uma avaliação mais próxima do real. Então, o que a norma fala, né? Que é até o conceito de valor justo, preço justo. Um bem ele vale aquilo que alguém está disposto a pagar por ele. Então, se um imóvel está sendo anunciado por 3 milhões, mas ele só vale 1 milhão, ele não vai ser vendido. A partir do momento que ele chegar no valor justo, que uma pessoa bem informada, né, com informação, compra aquele imóvel e uma pessoa consegue vender aquele imóvel por aquele preço, aquele é o preço justo. Então, você tem que procurar
né, o preço justo das coisas. Na Bolsa de Valores também é assim, né? Quando você vai olhar lá o preço de uma ação, o preço de um fundo imobiliário, ele está lá na tela na hora. Aquele é o preço justo que você vai negociar aquele ativo. Só que existe, né, uma diferença muito grande entre o método comparativo direto, dados do mercado, que é o método da vida real, digamos assim, e o método de bolsa, que é o método, né, do fluxo de caixa descontado, ou o método da renda. Então, há diferenças muito grandes entre esses dois métodos, como eu estava falando, o método da renda e o comparativo direto de dado do mercado, né? Ambos os métodos têm, cada um tem o seu uso. Quando você tem um imóvel que ele não tem uma característica que poderia ser comparado com outros imóveis, né? Você pega um shopping center, você pega um galpão que só tem um na cidade, muito grande, você pega prédios muito específicos, você não vai encontrar um outro imóvel exatamente igual, com aquelas características, para fazer uma comparação, né? O método comparativo direto das mercados. Então, as pessoas utilizam o método da renda, que é você pegar o fluxo de caixa futuro desse imóvel, né, quanto que ele vai ter de caixa, e trazer a valor presente por uma taxa de desconto. Então, você vai conseguir um valor, né? E esse valor, né, essa metodologia, ela está prevista em norma, então é uma metodologia também certa. Só que ela tem algumas premissas, né? Enquanto o método da renda ela vai levar em conta essa taxa de desconto, o fluxo de caixa, a taxa de juros da economia, né? Então, se o imóvel está alugado ou se ele está desalugado, se ele está vazio, isso vai influenciar muito no preço, né? E ao passo que na vida real, se o seu imóvel, a sua casa, ela não está alugada ou se ela está alugada, você não vai ter uma diferença muito grande para você vender aquele imóvel, né? Muitas vezes o imóvel vazio até facilita a venda porque não tem um inquilino, você não precisa mudar, você não precisa tirar aquele inquilino de lá, aquela coisa toda. Então, na vida real, isso não muda muito. No ambiente de bolsa, muda muito. Um imóvel com uma vacância muito alta, né, o fluxo de caixa dele, né, acaba não sendo o melhor possível, né, o fluxo cheio. Então, você acaba precificando isso. Então, por isso que os imóveis que perdem inquilinos e ficam com um aluguel baixo, ele acaba perdendo valor na bolsa, né, a cota de mercado ela acaba caindo. Então, essas coisas influenciam o método da renda. Lá no método comparativo direto do mercado, vai só negociar, né, verificar o que está negociando no dia a dia. Então, não influencia tanto se o imóvel está alugado ou não, se a taxa de juros está muito alta, se tem essa questão de taxa de desconto, né, essas coisas elas não são vistas. Né? O imóvel é vendido pelo preço médio de mercado que as pessoas estão dispostas a comprar. Então, existe a grande diferença entre, né, esses dois pontos. Então, o mundo de bolsa, ele não é o mundo real, né? Não é a mesma coisa. O imóvel dentro da bolsa de valores, ele tem um valor, o imóvel fora da bolsa de valores, ele tem outro valor. Por quê? Porque a metodologia que é utilizada para você precificar um e outro é diferente. Então, no mundo real, você pega um cap rate de 6% ao ano, por exemplo, é aceitável e normal. Né? Você pega uma determinada loja de rua, e aquela loja de rua dá 6% ao ano do valor do aluguel com relação ao preço do imóvel, que é o cap rate. No ambiente de bolsa, hoje em dia, né, na atual conjuntura, com taxa de juros alta, aquela coisa toda, é normal você comprar imóveis com 8%, 9%, né, de cap rate. Então, o cap rate vai ser maior do que o que você vê fora de bolsa. Então, você vê, inclusive, as últimas negociações aí de alguns shopping centers com cap rate de 9%, né, em shopping, né, que é um ativo, digamos assim, mais nobre. Então, essas diferenças de valores, elas acabam sendo operadas por bons gestores. E esses bons gestores, eles acabam gerando valor para os cotistas do fundo. Como é que você gera valor, né? Eu vou falar rapidamente sobre isso, eu já gravei um vídeo aqui no canal, depois tem a indicação dele no final do vídeo. Quando você compra, né, um imóvel com um cap rate alto, você paga um valor mais baixo. Quando o cap rate está baixo, você paga um valor mais alto. Então, são coisas que são antagônicas, digamos assim. Quando a taxa sobe, o preço cai. Quando o preço sobe, a taxa cai. Se você quiser entender um pouquinho mais, tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso. Então, o mundo de varejo é diferente do shopping, da laje e dos galpões. Por quê? Porque ninguém vai chegar aqui e comprar um shopping center, comprar um grande galpão. A precificação é diferente e o público que compra isso é diferente. Já, né, no mundo de varejo, não. A loja de rua, qualquer pessoa compra a loja de rua. Então, o seu Joaquim, o seu Zé quer comprar um imóvel lá da própria padaria, quer comprar uma lojinha ali de 500 metros quadrados, 800 metros quadrados, ele paga o valor que o mercado todo paga. Já quando você vai comprar isso, né, num pacotão, né, igual os FIIs de varejo fazem, eles acabam, né, comprando com um cap rate maior, ou seja, pagando um preço menor. E essa diferença de preço que existe entre o ambiente de bolsa e o mundo real é operada pelos bons gestores, gerando valor para os cotistas.
Então, se você não entendeu direito ainda como é que se dá essa diferença de cap rate, né, como é que isso gera valor, tem um vídeo, né, aqui no canal que chama justamente isso, ó, cap rate e geração de valor em transações, né? Eu gravei esse vídeo aqui para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o assunto. Então era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? Eu duvido que alguém já tenha te falado isso, dessa questão de diferença, né, entre a metodologia de fazer avaliação de imóveis, falado da NBR que fala, que determina qual tipo de avaliação de imóvel que o avaliador deve fazer, e por que entre o mundo real e o mundo de bolsa tem essa diferença, que os FIIs, né, de varejo conseguem operar e gerar, né, essa diferença de valor, vender 40%, 50% acima do valor que comprou, com taxa de retorno de acima de 20%, ou seja, o gestor está comprando bem o imóvel e está vendendo bem o imóvel. Então, quando você consegue operar isso em imóveis, né, que tem um valor para a sociedade daquela sociedade, que são imóveis que têm um valor já atribuído por um método que você consegue comparar, né, é um método comparável com outras lojas que estão ali na redondeza, né, os gestores eles conseguem sim gerar um valor bem interessante para os cotistas do fundo. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. E aí, você sabia disso ou não sabia? Tá? Era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.